Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao workshop falando de NR1, falando de gestor tóxico, falando daquele brasileiro, sim, que deixa tudo para a última hora. Castrofo tem informações, Fred tem informações, entra em produção agora, em vigor essa próxima fase. A NR1 a gente vai falar um pouco, já existia, né, Fred? Já existia Castrofo, agora a gente está falando dos riscos psicossociais. Mas agora, dia 26 de maio de 2026, já entra o processo, já entra as validações. A gente vai falar disso um pouco hoje. A gente vai entregar aqui algumas coisas para você tomar cuidado aí na sua empresa, no seu negócio. De repente, você pode ser o gestor desse movimento da NR1, dos riscos psicossociais. A gente vai falar um pouco disso. Talvez nasça uma área nova ou não, uma função nova ou não. Tem empresas grandes que vai ter uma área já de medicina e segurança que cuida disso. Tem empresas que é uma equipe multidisciplinar. A gente vai falar um pouco disso também. Vamos falar de algumas entregas. E nesse momento eu vou pedindo para ele, sim, Roberto Castrofo, se apresentar. Roberto, fala um pouquinho de você, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fred, né? Hoje eu sou consultor, né, de recursos humanos e fui diretor por muitos anos em várias empresas, né, de serviços, a supermercadistas. Trabalhei em várias empresas, né, sempre cuidando dessa parte de SESMIT também. E estou lendo muito aí sobre NR1 e a gente precisa falar sobre os custos que chegarão no futuro se você não fizer o trabalho antecipadamente, né? Então vai ser um bom bate-papo para a gente poder falar sobre esse tema que é tão relevante e que no final é aquilo que eu te falei, né, Marcelo? Eu acho que também o empregador ele tem que cuidar também do funcionário, né? Ter uma mudança na cultura, né? Realmente ter um trabalho de cuidar desse funcionário. Exatamente, Castrofo, muito obrigado, seja bem-vindo. Fred Furquim, Frederico Furquim, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Que bom estar aqui com você, cara. Nosso especialista. Já trabalhamos juntos em muitos projetos. Fred, se apresenta aí pra gente, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bispo, Castrofo. Eu venho da área na verdade, da área farmacêutica. Atuei muitos anos na área de gestão de meio ambiente, saúde e segurança. Trabalhei também na parte de automotiva, né, montadora. Trabalhei um tempinho também na parte de mecânica pesada. E aí eu tomei uma decisão de migrar desde 2010, começar a fazer essa parte de consultoria, né, voltado para a área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e aí depois entrou em social. Então, tem alguns anos aí já trabalhando em vários projetos, né, com o Marcelo, inclusive, e estamos aqui para ajudar o que precisar. Pode contar comigo aí para tirar algumas dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai perguntar para os universitários. Tá ótimo. Então, a gente já entra aqui falando da Rayon. 17 anos de mercado. A Rayon, ela é uma fronteira de tecnologia e pessoas. Aqui é uma coisa muito bacana de falar, porque nós temos aqui uma visão onde exatamente o NR1 fica aqui no meio, eu diria que é mais um evento. Nós trabalhamos muito, né, Fred, Castrofo, com a entrada do e-social. Nós trabalhamos demais com isso, então nós prestamos já serviço para grandes empresas, para as Big Four, empresa de BPO de folha, concessão de rodovias, setor de energia eólica, serviços. Nós já fizemos muitas coisas, desde parametrização de portais, automatização de sistemas. Mas a gente tem um processo muito bacana que olha as pessoas. A gente começou dando treinamentos técnicos, e aí a gente percebeu que não adianta você só dar o treinamento técnico se a pessoa não tiver algumas habilidades emocionais, algumas iniciativas, e aí a gente começou a expandir nos últimos 7 anos para cá. A Rayon vai fazer nesse ano 17 anos expandir para os treinamentos de mentalidade, liderança. Então, hoje, falando especificamente de NR1, nós já temos todos os treinamentos necessários e preparados, desde de burnout, assédio sexual, liderança, comunicação, algumas coisas ali voltadas muito forte para a gestão. São treinamentos muito práticos, sempre
E aí eu já levanto uma bola aqui nesse momento, que é e-social já está mandando algumas informações, estava falando com o Fred, né, Fred? Já está mandando informações de medicina e segurança lá para os computadores do Ministério do Trabalho, enfim. Então já tem muitas informações. Eu vou passar para o Fred falar daqui a pouco algumas coisas sobre isso. Então já tem informações lá acontecendo. A missão aqui desse pilar de pessoas e tecnologia é muito importante porque se seu sistema não tiver parametrizado, vamos falar disso também, já temos um problema. E se as pessoas não estiverem preparadas, e tem um grande equívoco aqui, que o pessoal está colocando a NR1 nas mãos do RH. E o NR1 nessa parte não é só nas mãos do RH, ela nas mãos do gestor. O gestor é peça fundamental e principal para esse momento. Então, aqui nesse momento, a gente vai falar um pouquinho disso, desse processo, mas mais do que isso, a gente vai falar também que envolve aqui redução de custo. Você muito provavelmente está mandando informações e olhando talvez ali os afastamentos, né, Castrofo e Fred, afastamentos, pessoas que estão tendo doenças ali no que diz respeito às doenças que têm um paralelo com doenças psicossociais, e a gente vai aumentar o custo, SESMIT, a gente vai falar disso aqui também, mas nesse momento, esse triângulo aqui, os sócios amam redução de custo, mas sem pessoas e sem tecnologia, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai falar bastante disso hoje. Já vou passar aqui um pouco para você, Fred. Fred, falando de sistemas, os sistemas devem estar homologados. As informações, você falou comigo hoje no armado que a gente fez leve, bacana. As informações já estão indo, né, Fred, para o governo, algumas informações. E aqui já anota aí você que está aí com a gente, preste atenção porque talvez você já esteja exposto se não tiver um sincronismo, né, Fred, com a folha de pagamento e com os aplicativos de medicina e segurança do trabalho. Exatamente. O que nós temos anotado é que quando a gente fala de saúde e segurança em relação ao e-social, hoje as informações da área de segurança já estão sendo enviadas, já tem um protocolo, então você tem um S2240, que é o ponto, né, de entrada no e-social com as informações de saúde e segurança, perdão. E aí você vai ter também o 2220, que trata da parte de saúde ocupacional, onde vão as informações relativas à saúde dos funcionários, né? E o que a gente tem visto é muitas vezes as áreas tanto a área de recursos humanos como a área de saúde e segurança, eles estão utilizando softwares separados. E uma das preocupações que a gente levanta e que a gente encontra muito no mercado é que alguns fornecedores de software de SST, eles têm a capacidade de fazer a mensageria, de enviar essa informação da parte de SST para o e-social. E muitas vezes as informações elas não são pré-revisadas entre as duas partes, ou seja, a informação que está saindo de SST ela não é checada versus o que está sendo enviado pelo RH. Muito bom. Então, eu estava comentando até com você, né? Muito comum, nós já pegamos alguns problemas sérios entre a área de saúde, de segurança enviar um 2240 informando que um determinado funcionário, uma determinada área tem por obrigação receber uma insalubridade e o RH não está mandando, né? E isso é um tremendo de um problema, porque vai chegar uma hora e isso vai ser cobrado visto que o próprio sistema do e-social ele vai identificar essa inconsistência, né? Nós já vimos eu participo de três grandes grupos aí de pessoal, de consultores, e por vezes o pessoal fala, olha, a empresa que eu estou prestando consultoria lá mandou para mim aqui uma notificação sobre um ponto, e esse ponto justamente era o que a gente estava abordando a semana passada, que está tendo Bom, inconsistência entre o que o RH enviou versus o que a gente enviou. Então, é muito importante hoje os dois sistemas conversarem e, principalmente, ter uma forma de pré-verificação antes de mandar para o e-social. Então, são poucos os softwares que estão fazendo isso, né? É uma dica aí que eu dou porque realmente isso está trazendo um problema e futuramente vai trazer problema. obrigado, Fred. Castrofo, falando agora de custo, redução de custo, o que o sócio adora ouvir, o que o sócio mais quer, o que o investidor gringo mais quer, não quer nem saber.
Você acredita que esse processo da NR1 pode, pelas multas aqui, pode aumentar muito aí, né? E ir na contramão da redução de custo? Mas, Castrofo, abre esse microfone e fala com a gente. Você acha que pode influenciar na redução de custo uma implementação da NR1 bem clara, bem posicionada? Eu acredito que sim, né? Você, na realidade, toda essa parte agora do psicossocial está dentro lá da NR17 também, né? E então a organização ou a reorganização do trabalho para que você minimize os problemas com fatores psicossociais vai fazer com que você reveja o seu modo de trabalho, né? E isso você consegue fazer automações, por exemplo, né? E revendo processos, você vai acabar reduzindo custos, né? Porque normalmente você faz os processos estão bem travados há muito tempo, né? Se você não rever esses processos, você acaba fazendo coisas que você nem precisaria mais fazer. Só você vê na sua empresa que normalmente você faz coisas que você nem percebe, né? Outra coisa é o que o Fred falou. Você tem informações em vários softwares, né? E só que você precisa fazer o gerenciamento desse monte de informação, né? Você tem, imagina lá, você tem os atestados, né? Você tem o PGR e você precisa gerenciar tudo isso para que você consiga diminuir atestados, diminuir afastamentos, que é um negócio que, gerenciando bem atestados, você consegue. Quando você gerencia bem atestados, você diminui sinistro do seu plano de saúde. Então, você vai, ou você pode, né, aproveitar esse momento que você vai ter que reorganizar o seu trabalho e olhar para a sua área de serviço de medicina e segurança do trabalho, né? E tentar buscar algo para reduzir custos e reorganizar todo esse departamento. Você vai ter que unificar esse RH, essa parte de medicina e segurança do trabalho, gerenciar de uma forma muito diferente, porque senão você vai ter um aumento de custo no futuro, né? Fora que a PGE, o PGR também, você tem que fazer ele muito bem feito, Fred, que conhece mais essa parte, para você não deixar brechas por um futuro você ter problemas previdenciários e trabalhistas. Né? Porque se o seu PGR não for muito bem feito, você vai dar um tiro no pé, porque você pode ter nexo causal quando você tem afastamentos, né? Então você tem um problema gigante aí para gerenciar. Então, tem que ser muito bem gerenciado. Uma coisa que a gente conversou, né, Castrofo, você que trouxe esse item para a gente. As informações ali, empresas com muitos funcionários, muitas vezes, vou até passar aqui para o próximo, aqui é um movimento de treinamentos que a gente dá já há muitos anos, enfim, tem vários treinamentos de impacto, mas a gente está focado nas necessidades que a NR1 trouxe. Mas a gente, falando de prazo, falando de multas, enfim, uma coisa que a gente conversou, né, você que trouxe, né, Castro? A gente tem a área de operação da empresa, onde tem um front ali. E muitas vezes, esse pessoal que está ali no front traz questões que podem até reduzir custo ou coisas que estão colocando em risco ali a empresa, o negócio. E isso às vezes para e barra no gestor. E às vezes a alta gestão não está tendo essa visão, né, Castrofo? Então tá meio que desconexa a comunicação, e isso por si só já é um grande fator de risco, né? Porque quem deveria tomar a decisão não está olhando e não está chegando, né? E a NR1 chega um pouco para quebrar um pouco esse padrão aí. Você vê que na própria norma fala que o funcionário ele tem que colaborar, né, Fred, com a parte de informações para o PGR, né? E na realidade foi o que a gente conversou mesmo. Quando você vai fazer qualquer trabalho de campo, de processo de trabalho, você senta com quem está fazendo o processo de trabalho e ele começa a te contar coisas que ele faz e que ele não deveria fazer. Né? Isso é normal. Cada vez que você senta com alguém, você faz um questionário, a pessoa te conta vários processos de trabalho que poderiam ser automatizados ou diminuídos. Então, por isso que a gente fala em redução de custo. Parece até estranho você falar no momento que
parece que você vai gastar dinheiro para colocar uma norma, né? Mas você pode também aproveitar esse momento para trabalhar esses processos de trabalho, né? De como das tarefas do trabalho. Né? Então é importante utilizar esse momento para isso. Né? E realmente, quando você conversa com o pessoal que está realizando a tarefa, normalmente ele te conta como melhorar essa tarefa. E aí vai entrar, né, Fred, Castrofo, os canais de denúncia agora, a gente vai falar um pouco disso, as pesquisas. Então, vai ter um momento que vai ficar exposto tudo isso, né, Fred? Fred, Castrofo, entra ou não entra em produção isso aí 26/5/2026 ou vão chutar lá para frente? Bola na fogueira para o Fred. Entra ou não em produção, Fred? Olha, nós já tivemos aí duas frentes aí, dois grandes sindicatos aí solicitando adiamento. Hoje eu recebi outro. Eu acho que entra, tá? E acredito que talvez não seja aplicada multas no primeiro momento, mas tem que entrar porque é um ponto que já assim, já tá se esgotando todas as alternativas, né, que o pessoal está tentando colocar para adiar. Não tem motivo, ou seja, o medo, a gente não consegue entender por que que o empresariado está com tanto medo. Eu acho que o grande ponto aí é não entender o que a norma está pedindo, né? Ou seja, a empresa não vai ser punida por nada. Muito pelo contrário, como o Castro colocou, né? Ele falou, pô, é uma maneira de você melhorar o teu sistema de gestão quando você fala em relação à gestão de saúde, né? A gente sabe que hoje um plano de saúde pesa e pesa muito para uma empresa, né? E se você tem uma gestão boa, eficiente, que você consegue identificar, né, previamente alguns riscos e consegue mitigá-los, pô, isso vai evitar uma sinistralidade futura. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco, né, a pessoa tinha que ter um pouco mais de sensibilidade e pensar assim, entra e vamos acompanhar, né? Como foi o E-Social, foi a mesma história. Virou, demorou, depois entrou, caminhou meio cambaleando por um tempo e está seguindo, né? E está surtindo efeito. Então, eu acho que, no meu ponto de vista aqui, eu acho que entra sim. Obrigado, Fred. Castrofo, hoje você viu aí alguma coisa? Entra ou não entra, Castrofo? E eu acho que entra, assim, antes de entrar aqui na nossa conversa, eu estava ouvindo uma live lá do Ministério Público do Trabalho, de uma procuradora, né, falando sobre o tema, e ela falando que tem que entrar mesmo no dia 26, e a justificativa é aquela que a gente conversou no começo, né, você tem que melhorar realmente o ambiente de trabalho, né, pode ter mais esse tipo de ambiente de trabalho tóxico que existe em algumas empresas, né, em 2026, né? Acho que já deu, né? E, por outro lado, você consegue reorganizar o seu trabalho também, que é importante para a empresa, ela dá uma paradinha, olhar o método de trabalho, e aí ela consegue reduzir custos, ela consegue entender melhor o processo de trabalho dela, né? E uma das informações que ela passou foi a quantidade de afastamentos, né? E esse custo do afastamento para o próprio INSS. Então, o INSS já não está aguentando mais bancar tanto afastamento por problemas sociais, né? E se você fizer realmente um trabalho sério dentro das empresas, né, existe uma condição boa disso diminuir. Então, eu acho que eles estão. A lei tem muito sentido, pelo menos a minha visão, eu acho que ela tem muito sentido. É só trabalhar de uma forma correta que você não vai ter grandes problemas e ainda vai diminuir o custo que é para o país, não é só para a empresa, né? É um custo para o país. Quando você tem muito afastamento, você tem muito gasto, né? E esse gasto, quem paga no final é as empresas, lá com o aumento do FAP, com o seguro-acidente de trabalho, né? A empresa acaba pagando por tudo isso, né? De alguma forma, quando você paga o INSS. Acho que é uma boa saída, assim. Muito bom, Castrofo. Obrigado, Castrofo e Fred. Vamos lá. Falando agora de entregáveis, a gente vai usar alguns termos, algumas coisas aqui. Daqui a pouco eu vou pedir ajuda para o Fred, para o Castrofo. Mas aqui tem uma sugestão de uma jornada de entregáveis aqui para você já ter um movimento aí positivo no seu negócio. Você que é de RH,
ou você quer empresário, isso vai acontecer na sua empresa. A gente estava falando disso, né, Castrofo, nesses tempos aí que a gente tem um produto de orçamento que está saindo do forno. E nós percebemos aqui que as pequenas e médias têm uma necessidade grande de sistema de gestão, de orçamento, enfim. E às vezes eles não têm, né, uma pessoa da área de RH, não tem um RH. Tem possibilidades de ter fração de uma pessoa ali trabalhando, de terceirizar. Mas se você é um empresário, é importante você se atentar aos termos que nós vamos falar agora. A gente vai buscar ser o máximo didático possível. Mas o passo zero, né, dessa jornada é você analisar a maturidade da NR1 aí na sua empresa. Passando aqui para o Fred. Fred, NR1 já existia. Se você puder falar um pouco, eu ia falar papa com carinho, das normas, Fred. Já existem, né, as NRs das várias. E se você puder falar um pouco a da NR1 dessa fronteira, porque ela não é nova, né? É a nova fase dela, mas sempre houve, a gente já até falou um pouco no início. Antes de eu falar da maturidade, o que que é essa bendita dessas NRs, Fred? As normas regulamentadoras, elas tratam justamente da questão da saúde da questão de segurança, né, dentro de uma unidade fabril, ou dentro de uma empresa, dentro de um escritório, dependendo do tipo de serviço. Ela já existia há muito tempo. A novidade da NR1, na verdade, quando ela foi pensada e ela entrou em vigor, é que ela ela trouxe uma novidade que foi a semelhança de uma norma certificável, né? Na época, então, quando se começou a estudar isso, era a norma 18.001, que era uma norma que muitas empresas, principalmente as empresas americanas e europeias, elas se certificavam dizendo, olha, eu tenho um sistema dentro da minha empresa que gerencia, tal, 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 tal. Tal. E aí começou a se estudar essa mudança na NR1, e aí houve uma atualização também, perdão, uma atualização não, houve a emissão da norma ISO 45001, que é uma ISO, né, um standard internacional, e basicamente a NR1 ela segue os mesmos passos da ISO 45001, né? Lógico, alguns termos foram ajustados para a nossa realidade, mas ela segue o mesmo padrão. Então, ela entrou em vigor, começaram-se as alterações, então começou a sumiu o tal do mapa de risco, e entrou o PGR, que é o Programa de Gestão, né, de risco, onde você tem que fazer um levantamento e tal, também no início houve uma certa confusão do que precisava ser feito, a maneira que era ser feito, mas aí o próprio governo começou a esclarecer, e ela entrou e está atuando. O que realmente está impactando e que está mexendo com a cabeça de todo mundo é a questão do risco psicossocial, né? Esse é o grande ponto hoje que o pessoal está naquela de o que que é isso, né? E aí, quando a gente chegar no ponto 3 eu entro nesse detalhe um pouco mais. Mas as normas hoje estão em vigor, estão rodando, norma de EPI, a NR28 que vai falar sobre as penalidades, NR7, NR9, NR15, por aí seguimos. Então, isso já, hoje, quando você vai entrar numa empresa, muitas empresas, isso já está implementado, né? A grande preocupação hoje é justamente a entrada do item 1.5, que vai tratar do risco ocupacional, do risco psicossociais, né? Então, muito bom. Uma coisa aqui, né, Fred, a gente foi desenvolvendo algumas coisas, análise de maturidade. É importante para você verificar se você está aderente ou não a essa nova fase da NR1, mas verificar se o canal, a gente vai falar um pouco disso, mas se o canal de denúncia está ok, se você está dando os treinamentos necessários, se você está registrando isso, porque a gente vai falar um pouco ali de sistema, mas já vou entregar agora. Não adianta, né, Castrofe, Fred, você fazer as pesquisas de clima ou o plano de ação, e até executar esse plano, dar os treinamentos, mas não registrar isso. A gente vai falar um pouco ali no final, mas é necessário isso. Mas para o item 1, afunilando aqui, fazer essa análise, essa pesquisa de maturidade. Em algum link aqui desse workshop, eu vou deixar para você o link da nossa aplicação que faz essa análise para você. Você vai responder algumas perguntas.
automaticamente a nossa IA vai preparar ali para você um mini diagnóstico, falando já se a maturidade está iniciante, se está ali numa fase moderada ou se está totalmente apto. E já ali já sai até uns planos de ação ali, um plano de ação para você trabalhar na sua empresa. E a pesquisa de clima. O que que é essa pesquisa de clima? A gente estava falando sobre isso, né, Fred? Ela tem uma. Não é chegar. Não é chegar e colocar lá as pesquisas, a gente falou isso também hoje, né, Fred? A pesquisa de vozes da sua cabeça para saber se está ok ou não. Tem uma metodologia, né, Fred? Então, os sistemas, é importante que o seu sistema seja homologado, que tenha claro ali qual que é a pesquisa que você vai fazer, seguir um critério também. É necessário que não seja rastreado quem respondeu, né, Fred? É legal ter esse sigilo. E mais do que isso, é isso mesmo, Fred? Pelo menos para ela valer, além de ter o método, além de ter ali a rastreabilidade impossível de ser feita, de quem respondeu, pelo menos mínimo 60% do quadro total de funcionários respondendo. É isso, Fred? Exatamente. O que a gente. Primeiro que a norma, né? A própria norma já indica que se você for usar uma ferramenta para pesquisas, que seja uma ferramenta validada, né? Porque não adianta você criar da sua cabeça um monte de perguntas ou jogar numa IA e pedir para ela criar para você e isso não tiver uma biografia. É uma validade, assim, você tem que ter uma base muito sólida para usar. Então, existem vários, existem alguns métodos hoje validados, inclusive tem um método brasileiro, né, que foi feito pela universidade, por uma universidade, que ela é uma ferramenta muito boa para você começar a entender essa questão do ambiente de trabalho e incluindo o risco psicossocial, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, realmente, como você tocou, é a questão do anonimato, vamos dizer assim, ou seja, né, não é permitido que alguém que está respondendo seja identificado por aquele que estará analisando os dados, né? Então, isso é uma coisa que a gente acha que isso não precisa nem ser comentado, porque você não pode, né? Você está fazendo uma pesquisa justamente para poder entender, para poder melhorar a tua situação, melhorar o clima organizacional da empresa. Se por algum motivo você consegue identificar quem está dando a resposta, perdeu todo sentido. E aí realmente o público não vai atender. Esse é o grande, eu acho que é o grande ponto de tudo. Eu tenho feito algumas palestras. Essa semana eu praticamente atendi uma empresa do ABC com mais de 400 funcionários. E a grande preocupação deles é sempre essa. Ah, mas eles vão saber que fui eu que respondi, né? Então o medo ainda impera. Esse é o problema. E se o medo impera, você não vai conseguir ter um resultado bom na tua pesquisa. Você vai ter informações que não são reais. E aí, como o Castro falou, né, você vai começar a tomar decisões, ou você vai definir uma ação que vai estar furada, já começou furada. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, usar uma ferramenta validada, a empresa que você vai obter essa ferramenta, que ela seja uma empresa realmente idônea, que siga a LGPD, né, ou seja, a Lei de Geral de Proteção de Dados, para que a empresa que está contratando tenha confiança de que realmente não existe como eu poder identificar. E aí tem os truques, ou seja, não digo truque, mas já tem a expertise de quem está fazendo isso, né, de saber quanto é o número ideal de pessoas que você pode aceitar. Essa questão dos 60% é um número, vamos dizer assim, mágico que a gente está usando, que a gente pode realmente terminar uma pesquisa, porque é muito difícil você ter uma pesquisa com 100%, né? De todas que eu já fiz, eu tive uma única que teve 80%. Uma. O restante é tudo 70, 68 e por aí vai. E quando não chega a 60, a gente busca uma segunda rodada para ver se a gente incentiva a pessoa. Quer dizer, existe ainda esse paradigma ainda de, mas eu não vou responder porque ele vai saber que sou eu, né? E o ponto, acho que assim, o ponto principal, né, que eu coloco com o seu questionamento é a confiança que o funcionário vai ter de responder e saber que vai
acontecer alguma coisa. Não. Porque esse é outro paradigma que a gente precisa quebrar, que a gente muitas vezes sabe que a empresa faz a pesquisa e não acontece nada, infelizmente, né? Obrigado, Fred. E ainda intensificando, né, Castrovo, aqui a pesquisa de clima, ela é uma das missões é ali a área de RH vender isso para todos os gestores e profissionais da empresa. Mas aquela barreira que a gente tinha, né, Castrofo, de a alta gestão não estar sabendo, estar desconectada, a pesquisa de clima é uma das ferramentas que fura essa barreira um pouco, né? Melhor. Uma vez que o profissional está com conforto, como o Fred falou, de que ele não vai ser rastreado, porque se ele achar minimamente que ele vai ser rastreado, ele não vai ser verdadeiro na pesquisa, né, Fred? Ou, perdão, Castrofo. Não, o medo da retaliação, que o Fred está falando, é enorme dentro das empresas, né? Então, por isso que você tem que tomar alguns cuidados, né? Um departamento pequeno você vai acabar não fazendo, né? Com quatro, cinco pessoas, porque aí você vai acabar, dependendo das respostas, Você vai identificar a encontrando pessoa, é isso que é o medo a deles, né? pessoa. Isso, então você já não faz, né? Agora, a questão da pesquisa, ela é muito legal para a empresa. Se ela é, realmente quiser saber o que está acontecendo dentro da empresa, a pesquisa de clima, ela é muito bacana, principalmente quando você tem as perguntas corretas, como você falou, né? Que você consegue identificar os problemas e, no final, deixar um espaço para a pessoa comentar o que ela quiser, né? É cansativo você ler a pesquisa de clima, né? Para quem é de RH, como eu que fui por muitos anos, é cansativo. Eles tinham empresas com 12 mil, 14 mil funcionários. E aí você tinha que ler. E tinha que ler mesmo. Porque lendo você vai entender bem o que está acontecendo nos departamentos, né? Com a gestão, questão de benefícios, salarial. Cara, é um mundo de informações maravilhoso para a empresa que quer entender o que está acontecendo com ela. É muito legal. Então, a pesquisa de clima te dá muitas informações e ajuda muito aí para esse processo da NR1 novo. Né? É muito Maravilha. importante, dá para pegar muita informação. Uma coisa, após essa pesquisa, é necessário você fazer um plano de ação, analisar, né, Fred Castrofo, e dali vai sair um plano de ação. E, Várias coisas vão aparecer. E acoplado à NR1, você vai perceber, poxa, preciso dar um treinamento de liderança para os meus líderes. Preciso ali também de comunicação. Ah, líder tóxico, pegamos aqui um padrão. Burnout. Então, vão ter vários treinamentos que são ali identificados e necessários e até previstos na NR1. E você seguir com esse plano de ação e cada fase acompanhada com as evidências do que foi feito. Uma outra coisa, nós desenvolvemos também uma solução que faz essa pesquisa de clima. A gente tem dois movimentos. Você pode utilizar a solução, ou nós, como consultoria, ajudamos você a implantar. Às vezes você usa um sistema já de pesquisa na sua empresa, então, para você implantar esse sistema de pesquisa, ou às vezes você tem planilhas aí, então, uma forma de automatizar isso. Dependendo se você tem poucos funcionários, ok, mas quando você tem muitos funcionários, a análise fica mais morosa. Então, hoje a gente tem ferramentas que, entenda, nós estamos aqui para contribuir tanto com tecnologia ou com expertise dos nossos profissionais que nós estamos aqui. Indo para o item 2. Então, olha a linha do tempo. Você viu a maturidade da sua empresa, você soltou uma pesquisa de clima, você já começa com, você consegue fazer já um diagnóstico. E também olhando o seu sistema, porque não adianta estar tudo ok e tudo talvez ficar no papel. Hoje você pode até colocar algumas coisas de provas, assinaturas digitais e tudo, mas o seu sistema necessariamente precisa evidenciar isso, precisa rastrear isso. O diagnóstico também ele vai passar por vários movimentos e também vai sair mais um plano de ação, porque tem coisas que você não vai estar na pesquisa, tem coisas que um especialista deve olhar, ou você, né, treinado, enfim. A parametrização do sistema, independente do sistema de RH que você tenha ou de medicina e segurança, é necessário os dois estarem em sincronismo. Fred já no começo, né, Fred, já levantou uma bandeira aí pesada. Se o seu sistema de medicina e segurança está mandando uma informação lá para o e-social, está mandando informações para os computadores do governo, do Ministério do Trabalho, Emprego, enfim, e a Folha está mandando outra informação, você já está exposto. E as multas ou notificações já vão serem feitas, né, Fred, por uma IA automaticamente, não o fiscal. O fiscal pode até bater na sua porta, mas já vai ser muito automatizado hoje, né, Fred?
E ele vai vir, ele já sabe onde ele vai tocar o ponto, né? Esse é a questão. O que a gente tem ouvido é que fiscal só vai chegar na sua empresa realmente se for uma coisa muito complicada. A maioria vai ser tudo digitalizada, vai ser como é o mesmo esquema do imposto de renda. Não vem um cara do imposto de renda na sua porta bater. Você recebe uma carta em casa e, ó, compareça na central da Receita Federal que você está com uma dívida aqui. Vai ser assim. O governo não tem gente para fazer tudo isso. Por isso que ele está buscando a forma digitalizada, digital, eletrônico, né? E esse é o futuro. Não tem volta. Então, a gente precisa realmente, quando a gente fala em parametrização de sistema, né? Isso é um ponto que é muito preocupante, muito preocupante. Nós fizemos um trabalho em conjunto, o Marcelo, eu e mais um grupo, numa grande empresa italiana. Olha, nós sofremos porque para trazer toda a informação que eles tinham para dentro de um novo sistema foi uma coisa, um desafio enorme. E nós sabemos que o trabalho era para mais tempo, né? Então, o que eu oriento sempre o pessoal é assim, muitas empresas têm muita coisa em papel, como você falou, né? Principalmente a área de SST. Só que hoje, com a digitalização dessas informações, um exemplo, o PPP é um PPP eletrônico. Então, o que a empresa está mandando, o que a área de SST está mandando para o social, já está valendo o PPP eletrônico. Porém, você tem um histórico da entrada em vigor do e-social para trás, é papel. E a gente sabe que esse setor muitas vezes não tem o histórico. É aí que a gente entra para ajudar a empresa a tentar adequar isso, porque a hora que é solicitado um PPP de um cara que trabalhou há 15, 20 anos atrás, com certeza as informações vão ter falha. E aí essa falha é onde, né, você vai ter problema, porque o funcionário vai alegar uma coisa, você vai alegar outra, e aí começa toda aquela disputa, né, dentro da área jurídica, que não, às vezes não tem fim, ou a empresa é penalizada e perde um caminhão de dinheiro, porque se normalmente, e aí o Castro tem muito mais experiência do que eu, um entra, ganha, vai uma tropa atrás, porque vai falar, pô, eu também trabalhava no mesmo setor, eu tinha a mesma coisa, isso vira uma bola de neve que a empresa muitas vezes não está preparada, né? Infelizmente. Sim. Uma coisa que a gente colocou aqui, que vale a pena lembrar, a gente falou até no armado, a pesquisa de clima ela é perecível. E mais do que isso, Sim, você tem um turnover ali sim, acontecendo, né? sim, Dependendo do sim. percentual, em um ano, 2 anos, o ecossistema mudou Ou até totalmente. menos, ou até É menos. foto do momento, né? A pesquisa é foto É do o momento. momento. Então, daqui a 3 meses é outro momento, daqui a 6 é outro É, momento. É foto do exatamente. momento. Você parou, O tirou uma pessoal, foto, pegou o momento. Daqui a o ponto três está aí, meses é Castro, outro exatamente. momento. Ah, O que a gente coloca é, você está tirando uma foto, a foto é o momento. Você vai traçar um plano com base numa fotografia. Você precisa tirar uma nova foto depois de determinado tempo para ver se realmente, o primeiro, se o seu plano de ação teve eficácia ou não, e segundo, para ver se não surgiram novos ou sumiram outras coisas. Então é muito. Eu tava colocando essa semana no treinamento para uma pessoa, a pessoa falou, mas como é que eu vou saber se teve melhor ou não? Eu falei, vou dar um exemplo assim bobo. Eu não consigo. Hoje você vai responder uma pesquisa, vamos supor que você deixou teu filho na escola, com 40 graus na cabeça. Se eu te der uma pesquisa para te responder hoje se você está bem, se sentindo bem, a resposta não vai ser, eu não estou bem, porque a tua cabeça está lá. Pode ser que se eu fizer essa pesquisa daqui 2, 3 meses e tiver tudo bem na sua casa, você vai falar, tá beleza. Então, existe isso. Infelizmente, nós somos seres humanos, né? A pesquisa não é para falar, olha, tem um problema, não. A pesquisa é para, e se existe um fator, e como é que nós podemos tratar esse fator? Esse é o ponto. Muito E bom, ver, através de um sistema de melhoria, ou seja, fazer uma nova pesquisa, se essa ação que foi tomada surtiu efeito ou não. Esse é a grande sacada, né? muito bom, Fred, muito bom, Castro. Fred, item 3, todo em suas mãos. Pode falar, Fred. Identificação
de riscos ocupacionais, Fred. Esse é o que eu falei, que o pessoal está tá- as empresas estão extremamente preocupadas, né? Porque quando a gente fala de mapeamento de risco, risco químico, físico, biológico, ergonômico, né? Nem todos atendem ao requisito da NR17, mas o ponto crucial está sendo o risco psicossocial, que realmente esse, ele não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Porque ele é invisível. Ele não é como um risco químico, que você consegue ver o produto químico, ou você consegue sentir um cheiro, ou como um risco físico, que você consegue ouvir, né, que é um ruído. Então, esse eu acho que é o grande desafio e realmente os profissionais da área têm que estar muito bem preparados. E daí que eu comentei que realmente, se você for usar uma ferramenta para fazer essa pesquisa, né, através do, de um sistema, que ela seja uma ferramenta muito bem escolhida, muito bem, ou seja, que ela seja validada. Porque as ferramentas as quais nós trabalhamos, elas, elas fazem um cruzamento de dados, né? Atrás das informações, você quer saber, pô, mas existe burnout aqui, existe problema com sono, existe estresse, existe relacionamento tóxico, tal. Não é só pegar esta informação, não é só esse item, né? A gente tem que analisar outros itens, né? Como assim, pô, você tem um sono perfeito, você dorme bem, você tem um segundo turno, você tem uma segunda jornada. Quer dizer, isso tudo vai te gerar uma carga de informação que ela tem que ser analisada não somente por uma equipe única de recursos humanos e nem uma equipe única de saúde e segurança. Ela tem que ser uma equipe multidisciplinar. E aí sim vai valer a pena você analisar, inclusive o plano de ação que está sendo proposto, se ele faz sentido ou não, né? Porque você tem que buscar várias informações além da pesquisa para realmente ter base para gerar um plano de ação que seja efetivo, né? Então, quando a gente fala da identificação de risco, para nós hoje, o risco a ser identificado é o risco psicossocial, porque os outros entendem-se que a empresa já tem. Sim. E se ela não tem, aí nós voltamos lá para o item 1. Vamos fazer um diagnóstico para saber pô, onde a sua empresa está. E a gente poder ajudar a chegar até o final, atendendo os requisitos e tentando minimizar o máximo possível qualquer penalidade para a empresa. Fred, lá atrás eu acho que a gente conversou sobre alguma coisa, se não foi, eu peço desculpas para você, porque você tem uns riscos identificados internos ali, mas, por exemplo, uma pessoa que ela mora a 2 horas e meia, né, pegando ou ônibus ou dirigindo, imagina quanto tempo que essa pessoa levou para chegar, quanto tempo que ela acordou antes, e esse processo já está gerando um desgaste, né, Fred? Existem agentes Sim. externos, né, de identificação de risco. Foi mais ou menos isso, Fred. Eu lembrei agora que eu achei tão profundo, né? Porque é só. É, e- e- exatamente. Por isso que eu falo que quem vai fazer a análise desses dados e fazer, vamos dizer assim, a verificação do plano de ação ou propor um plano de ação, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Porque tem esses pontos, né? Muitas vezes o problema, o risco psicossocial, ele vem de fora, ele, né? Você traz de fora para dentro, como existe o risco que você está levando de dentro para fora. Então a gente precisa ter a habilidade de atender a norma, né? Em relação aos fatores de risco que são gerados pela empresa, porém a gente não pode esquecer que a gente tem funcionário, a gente tem ser humano ali. E esse cara é importante para nós, para nossa empresa, né? Eu comentei, eu acho que foi até com você. Falei, pô, as empresas investem uma grana pesada em treinamento de determinados funcionários e de uma hora para outra joga o cara fora. Quanto de dinheiro você não gastou aí? O Castro pode falar, ele tem uma experiência gigante em uma empresa que ele trabalhou, que ele sabia, né? Treinava Sim, 500, no mês seguinte saia 500, pô. É dinheiro, é grana. dinheiro, Então, uma tudo fortuna. isso a gente precisa ter um cuidado violento. Agora, como analisar isso, né? Tem que ser essa equipe.
multidisciplinar, ou seja, eu tenho que entender o que que é empresa e o que é externo. O que é empresa eu vou tratar e o que é externo eu vou ajudar. Eu acho que isso que é o grande objetivo, né? Nós, principalmente eu que sou da área de saúde e segurança, embora não seja eu não tenho formação no Brasil, mas o foco nosso é esse, é saúde. Eu quero manter a segurança e a saúde do meu funcionário. Ponto. Muito bom, Posso Fred. só acrescentar uma coisa, Claro. Marcelo, o que o Fred falou? Quando você está fazendo a PGR também, né? Você está fazendo toda essa etapa que o Fred falou, e você tem que estar pensando lá na frente na defesa da empresa, né? Em processos trabalhistas, num eventual acidente de trabalho, que você vai fazer uma defesa perante ao INSS, entendeu? Então, o cuidado para fazer um PGR agora de fatores sociais é enorme, porque se você colocar algo ali errado, você vai abrir uma brecha para o funcionário entrar com processo trabalhista, você perder ali o processo do INSS de afastamento do funcionário e virar acidente de trabalho, e vai gerar um custo para você no aumento do seu INSS, que é um FAP, né? E quanto mais acidente de trabalho você tem, mais INSS você paga, né? Porque o multiplicador do seu SAT, né? Agora RAT, né? Que é o risco, né? Que você tem na empresa de acidente de trabalho. Então, se você não tomar esse cuidado e começar a perder lá no INSS e você começar a ter um monte de acidente de trabalho, você vai pagar o INSS muito mais. Pode chegar até a dobrar, né, o valor de pagamento do INSS via FAP. Então, o cuidado da elaboração do PGR é enorme. Eu acho, assim, principalmente da parte do psicossocial, porque é o que o Fred falou, você não tem como ver, né? Você está analisando algo muito que não, você não toca nisso, né? Você não vê. É algo muito complicado para você se defender na justiça. Então, ele tem que ser muito bem elaborado. Já que o Castrofo levantou a bola, PGR. Fred, PGR teve uma substituição. Fala um pouquinho disso, por favor, Fred. Obrigado, viu, Castrofo, pela clarificação. E aí, o quarto passo é a elaboração do PGR. Pode falar um pouco, Fred, dele? Sim. Eu acho que a gente já comentou, o Castrofo abordou de forma, acho que, exata. Quando você está elaborando, independente se seja risco químico, físico, biológico, ergonômico, não se esqueça que o PGR é um documento da empresa. E quando você tiver qualquer ação, seja ela sindical, seja ela trabalhista, seja ela porque um cara sofreu um acidente, e for solicitado esse documento tem que estar redondinho, porque você. Aquela história, às vezes o cara está procurando A, ele encontra B, e ele vai atrás do B. Então a gente não pode dar chance, né? Então, quando a gente faz a avaliação de risco físico, químico, biológico, assim, o pessoal da área de saúde e segurança já tá calejado, já sabe fazer, né? Agora, o risco psicossocial, realmente, esse é o mais complexo. Como é que eu vou colocar, indicar que eu tenho ou não tenho risco? Porque o PGR pede que você identifique, e aí você vai quantificar, né? Você vai ter que colocar lá a probabilidade versus a gravidade, né? Vou dizer isso que é médio, alto, baixo. Então eu tenho que colocar é baixo, não tem problema nenhum, é médio. Não, é alto. Ok, se eu tenho alto, tem que ter um plano de ação. Como é que está sendo montado esse plano de ação? Daí que nós estamos comentando. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar, porque é um risco que ele é psicossocial. Ele não é um risco químico e físico, é um novo patamar na questão do PGR, né? Para que você possa realmente fazer uma análise muito bem feita, definir a gravidade, o nível do risco, né, que a gente fala, traçar um plano de ação executável, né, que possa realmente ser implementado e monitorar.
né, de tempos em tempos, verificar, está surtindo efeito, não está surtindo efeito, e não podemos deixar o pessoal esquecer que o PGR, ele é um documento vivo, ele não tem data. Ah, hoje emitiu, não, ele não tem data, porque hoje você tem uma coisa, amanhã você tem outra. Se acontecer um acidente amanhã, ou entrar um processo novo amanhã, você tem que fazer, você tem que incluir no teu PGR. Então, ele é um processo contínuo, né? Quando a gente fala do PGR. E eu acho que a grande preocupação é realmente montar um documento que seja um documento, né, sendo redundante, que ele seja um documento que seja bom para a empresa. Se ele não for bom para a empresa, você está entregando de bandeja Está expondo. o ouro para o bandido. Maravilha, Fred. Uma coisa que talvez aqui seja importante também, de todas as documentações, elas são perecíveis, necessárias de revisões. Aqui a gente está falando de cuidar de empresa, no que diz respeito a sistema, a processo, mas a treinamentos, mas tem uma parte de cuidar das pessoas, onde entra a equipe de medicina, né, Fred? Os psicólogos, os médicos, psiquiatras, enfim. Sim. Então, tem uma parte mas você não precisa, gestor que está assistindo essa live, você não precisa ser médico para perceber. Esse profissional está se afastando, esse profissional está acabrunhado ali, meio abatido, ele não está com ímpeto, tem alguma coisa acontecendo. Você quer esperar o quê? Até o final ele se afastar totalmente? Ou tem algo a se fazer, no meio do caminho? Eu lembro que uma empresa que nós trabalhamos juntos, Castrofo, nós desenvolvemos alguns processos de ações automáticas que antigamente se você fechava o ponto no final do mês, aí você tinha aqueles sustos. Meu Deus, o que aconteceu? Por que tanta hora extra? Por que tanto atraso? E a gente desenvolveu uma ferramenta que ela já trazia os tops de horas extras da semana. Quem faltou? Uma empresa grande, às vezes a pessoa falta 3 dias, você nem sabe. Uma operação grande, não tem ali um gestor ali em cima, né, Fred? Você nem sabe. Então, existem umas ações automáticas que o sistema vai evidenciar: olha, gestor, 3 dias essa pessoa não está vindo, o que que aconteceu? Né? Ou 2 dias. Então, você tem uma ação semanal ou diária de atuação, passando a não ser reativo, né, Castrofo, Fred? Isso é importante. Uhum. Exatamente. E aí a gente entra. É, Pode falar, Castrofo. só para complementar, né? Aí, no que você falou, o gerenciamento no ambulatório de atestados e de afastamentos vai ser ainda mais crítico. Você vai ter que ser bem criterioso nessa parte, né? Então, algo que hoje você talvez não seja tão criterioso, você vai ter que ser. Porque senão você vai deixar crescer uma doença naquele profissional. Então, logo no primeiro atestado, você já vai ter que atuar com esse funcionário, tratar esse funcionário, entendeu? Ver por que que aconteceu aquele problema. Então, esse gerenciamento dessa parte de doença ocupacional vai ter que ser feita mais de perto. A análise vai ter que ser cada vez maior, entendeu? Para você não gerar problemas futuros. Isso aí, hoje você já faz, mas você vai ter que fazer mais ainda. Obrigado, Castrofo. E uma coisa aqui, já indo para capacitação, porque lembra na trilha, né? Nós fizemos o diagnóstico, pesquisa de clima, maturidade, fez-se ali um plano de ação, e você entra nas capacitações, você entra nos treinamentos. A gente já fala de um processo contínuo de liderança. As lideranças vão embora, novos líderes serão admitidos. Então, como que ele entra nesse processo de cultura? Vale muito a pena você já ter ali um e-learning, você já ter também os treinamentos. Parte desses treinamentos, né, Fred, eles podem ser online também, 100% online. O presencial tem uma parte de integração, mas depende muito do seu negócio, como se dá. Mas ali os treinamentos vão voltar ali, treinamentos de liderança, comunicação, gestor tóxico, você não tem mais espaço. Não tem espaço para você com as piadinhas, com as pressões, com as metas inatingíveis, aquele processo de sugar, ele vai ficar mais exposto aqui ainda. Tem regras na folha que prevêem, né? Aquela questão de intrajornada, o cara que saiu mais tarde tem que chegar mais, saiu mais tarde naquela noite, tem que chegar mais tarde naquele outro dia. Mas as empresas, né, a gente sabe o que acontece. Então, assim, as capacitações devem existir. Mais do que isso, além de serem feitas as listas de presença, os certificados, mas isso tudo que registrado.
E uma coisa que é muito bacana, que o Castrofo falou, a médio e longo prazo, você vai ter os seus gestores subindo um grau de maturidade. Então, não tem mais tempo dessas coisas que estão sendo feitas ainda. Esses gestores ou chefes, né, antigos, ou você muda seu movimento, ou demite, ou treina esse cara, porque esse cara não vai poder mais ficar dentro da sua empresa. E aí a gente vai para um próximo passo. Quer contribuir com alguma coisa, Fred ou Castrofo? É isso mesmo que você falou, tem toda a razão. Daqui para frente é outro esquema de trabalho, é outra organização do trabalho, como diz a NR. E vamos jogar aqui o crachá para trás, né? O termo jogar o crachá para trás é assim, vamos falar aqui abertamente. A molecada não vai aceitar isso. O jovem não aceita mais esse tipo de coisa. O movimento da pressão, a nossa geração adoeceu muito. Esses jovens, eles querem um movimento mais clean. Eu estou conhecendo tanto jovem, Castrofo e Fred, que eles estão indo embora para receber menos, mas trabalhar num lugar mais legal, mais Sim. leve. Tem uma herança que a gente quer entregar para ele e fala assim, não, essa herança é de vocês, corrija isso. É, A gente está falando de muita gamificação, atividades gamificadas, fase um, fase 2, fase 3, modelo de aprendizagem diferenciado com game, com sentir, com outro tipo de forma de agir. Ele está olhando muito o gestor, sua congruência. Se você está fumando ali e fala assim, filho, não fuma que faz mal para você, ele vai dar risada da sua cara. Se a sua empresa foi uma empresa de muito. Antigamente, né, Fred, Castrofo? O dono da empresa falava um negócio desse e falava: vou parar de fumar. Se o chefe falou, eu vou. Essa geração vai dar risada da sua cara com a sua a geração é bem incongruência. diferente. É bem É bem diferente. diferente. E aí a gente já entra E, em. a, e ela está certa, né? Nós estávamos errados. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho Exato. certeza. Eles estão corretos, né? Trabalhar Exatamente. corretamente e ter uma vida legal, uma qualidade de vida boa e viver a vida, né? E a gente sofreu muito com isso, com certeza. A minha geração sofreu. A nossa. E aí a gente entra aqui ainda nisso, que lembra, você fez o plano de ação ou diagnóstico, não tem um canal de denúncia, é a mesma regra do canal de denúncia das pesquisas de clima. Um canal de denúncia que a pessoa ali não vai ser, não vai cair na mão do gestor da pessoa. É algo independente, algo com sistema e compliance diferenciado, para que você possa ter esse canal de denúncia ou as pesquisas de clima para você furar essa barreira se tiver algum gestor barrando informações ou barrando coisas que possam expor a empresa para multas. E aqui a gente chega na pitada final dessa jornada, que é a implantação de tudo isso. Então, vou implantar o canal de denúncia, a rotina de treinamentos. Essa rotina de treinamentos, lembrando que vai ter o turnover, as demissões, as admissões, os afastamentos, para que sempre com o organismo vivo, as pessoas novas comecem a fazer os treinamentos, as capacitações, mas também as pessoas que já fizeram terem o reavivamento ou terem ou reverem aquilo e as novas habilidades para elas terem. Mas mais do que isso, além de implantar um PGR claro, implantar modelo de treinamento, implantar a periodicidade das pesquisas de clima, acompanhar os números, atualizarem, registrar, o mais importante é emitir as provas para o Ministério do Trabalho e Emprego. É você ter um processo mesmo de auditoria interna aí, e mão levantada, ou sistema que já faça isso, emita lá os sinalizadores, porque aqui você vai gerar um risco. O Castolfo contou uma história muito antiga. Imagina um fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego dentro da sua empresa, o quanto não mancha a sua imagem perante os funcionários. Imagina você tomando uma multa, estava preparando uma PLR maravilhosa para o pessoal e toma uma multa. Eu vi assim a procura, agora está tendo muito material, né, Fred, Roberto, Castrófono, de NR1, mas assim, tem uma tendência do brasileiro deixar para a última hora, cara. Então talvez agora a gente já está falando, essa live está sendo gravada hoje, ó. A gente tá no dia 9 de abril. Já vai, daqui a pouco já entra isso em produção. Então, um cuidado para se tomar. Fred Castrofo, auditoria, Ministério do Trabalho, do Emprego, Ministério Público, barra pesada essa parte, né, cara? Caras. É difícil, né? Não é fácil, porque a ferramenta que ele tem é te auditar com toda tranquilidade. Ele consegue ver todos os seus documentos, analisar todos os documentos
E quando você está com um problema, é muito fácil achar. O fiscal já tem muito conhecimento para isso, né? E tem toda a parte da imagem, fora o dinheiro, tá? Tem a questão financeira, você vai pagar multa, tem problemas, né? Mas tem a imagem, não é só a imagem do seu funcionário, é a imagem externa, né, para a sua comunidade, para o seu cliente, porque você precisa entender que hoje o cliente cobra muito ações da sua empresa, né? Isso acontece muito, eu vejo muito nas empresas. Fora as certificações que as empresas normalmente necessitam, né, porque o cliente precisa e você tem que ter também. Então, assim, auditorias do próprio cliente, então ele vai ver se você teve notificações do Ministério do Trabalho, se você teve problemas com o Ministério Público do Trabalho, que é pior ainda. Então, isso é algo que você tem que pensar como imagem. Imagem para o seu cliente. Não é só o funcionário, mas é o seu cliente numa futura RFP que você vai participar, numa licitação, você precisa que você não tenha grandes problemas com essa parte de fiscalizações, né? Porque tudo isso é visto pelo seu cliente, sem dúvida. Obrigado, Castro. Fred, quer agregar um pouco? E complementando, né? Eu tô, o Mauro Miller, que foi um dos principais auditores aí quando a gente fala de NR1 principalmente, numa apresentação dele ele colocou que eu vou até ler aqui, as irregularidades mais frequentes, né? Autos de infração lavrados de 1 de janeiro de 22 até o mês 6 de 2023, pela implantação da inspeção do trabalho, ou seja, nós estamos falando, né, o auditor. Número um, ou seja, o que eles mais, o maior número de irregularidades foi sem apresentação de plano de ação do PGR. A segunda, sem identificar perigo. A terceira, sem PGR. Quarta, sem inventário de riscos. A quinta, sem medidas de prevenção. E a sexta é sem avaliação de riscos. Então, pessoal, hoje isso está sendo executado de uma maneira silenciosa e estão levantando, e estão aplicando, né? Então, quando a gente coloca aqui que o acompanhamento da implementação do PGR ele é um ponto crucial, ele é. Ou seja, você realmente tem que ter um grupo ou uma pessoa dedicada, dependendo do porte da sua empresa, que verifique se realmente aquilo que você colocou de plano de ação está sendo executado. Porque numa eventual fiscalização é a primeira coisa que eles vão pegar. E aí você pode realmente receber uma multa, se for aplicada a multa, ou se for aplicado somente um ato de infração para você se regularizar, mas se vier uma multa, a multa é pesada. O que a gente tem de informação que empresas já receberam multas aí em torno de 30, 40 mil reais, é uma coisa assim terrível, né? Poucas empresas, é claro, mas estão recebendo. Então a gente não sabe como isso vai virar a partir do dia 26. E se isso vai virar um ponto de arrecadação para o governo, a gente não tem ideia. Então, antes de ser penalizado, é muito mais fácil a gente implementar e manter a verificação do que a gente se propôs a fazer. Aqui o resumo, obrigado, Fred. Aqui o resumo para você bater um print para levar na reunião aí de diretoria, para trazer um pouco de indagação. Essa é a jornada que a Rayon traz para os seus clientes de caminhada. Tanto cada caixa dessa, você pode adquirir cada caixa dessa, ou o projeto inteiro também, mas você pode usar aí. Nós vamos deixar aqui depois também, nós vamos deixar um e-book completo que nós preparamos para você, o link dos aplicativos que nós temos, que a ideia mesmo é compartilhar, além de, obviamente, ser um parceiro seu, é compartilhar informação. Eu acho que nesse momento aqui também não tem tanta informação na internet que eu acredito que uma curadoria ajuda demais, né? Porque é tanta informação. E a ideia aqui é contribuir com você também, levar as palestras do Fred para o seu negócio, do Castrofo para o seu negócio, as minhas, do nosso time para o seu negócio, porque a informação realmente com curadoria, né? Porque informação por informação tem no Google, tem no Chat GPT, mas informações relevantes para o seu nicho de negócio. Um dos diferenciais que nós temos nos nossos treinamentos de liderança
por exemplo, em comunicação, é adaptado ao seu negócio, com exercícios e temáticas vividas do seu negócio. Então, não é algo já encaixotado, é algo que já tem uma espinha dorsal ali, porém adaptado com a sua realidade. A gente vai encerrando por aqui. Agradecendo, vou tirar o compartilhamento aqui para você poder olhar nosso rosto aqui. Mas queria aqui as palavras finais e agradecimento a você, Castrofo, por ter estado aqui com a gente com tanta experiência. As suas palavras finais, Castrofo, para a gente encerrar esse workshop de hoje. Agradecer você, Castrofo, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, né? Foi muito legal ter ficado com vocês esse tempo aí, espero ter conseguido, né, passar um pouco da experiência aí sobre o tema. E vamos lá, vamos tentar ajudar as pessoas aí para fazer algo que é muito importante e realmente tem que fazer muito bem feito, porque é muito arriscado e é bem complexo. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Castrofo. Fred, palavras finais e muito obrigado mais uma vez, meu irmão, por sempre acreditar nos nossos projetos. Vamos para cima. Obrigado vocês aí pela oportunidade de estar participando, compartilhar um pouco, né, da experiência que a gente tem. E acho que esse é o objetivo nosso, é compartilhar e tentar trabalhar junto, né, levar o que a gente tem de experiência boa no mercado para que as empresas realmente possam estar aí se adequando e cumprindo as normas que são exigidas para elas, né? Então, a mensagem que eu passo é: não desistam, vão em frente, e que uma hora a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. Boa semana para todo mundo aí. Eu gostaria de agradecer novamente a você que ficou aqui até o final, mais uma vez ao Fred e ao Castrofo, e passar uma mensagem para você. Muito provavelmente o RH talvez esteja olhando isso, medicina e segurança talvez, talvez não. Se você é empresário, olhe isso com carinho, que isso tem dinheiro na mesa, está exposto e é um desafio para você. Se você, às vezes você é de alguma área, assim, é um gestor de alguma área, mas você está meio cansado do que você faz, você pode buscar puxar esse projeto para você. Por que não buscar esse projeto e ser aí talvez um especialista em NR1? Procura que a gente também que a gente pode ajudar você direcionando. E para você que ficou aqui, poxa vida, quanta coisa, quiser levar Rayon para o seu negócio, vai ter link aqui embaixo, você fala conosco, vai ser um prazer fazer um diagnóstico, bater um papo, fazer uma reunião com você e direcionar. Meu nome é Marcelo Bispo, muito obrigado. Castrofo e Fred Furquim. Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima palestra, ou quem sabe aí dentro do seu negócio, na sua empresa. Muito obrigado.